Texto da Palavra de Deus, livro de Tiago, capítulo de número 4, verso 7, em diante, que diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai os corações, senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Meus amigos, meus irmãos, um tempo de Deus para a sua vida, para o seu coração, e que certamente Deus tem uma palavra gloriosa do alto trono da glória para a sua vida. E eu quero abordar aqui o livro de Tiago. São grandes os ensinamentos, os direcionamentos e as revelações de Deus para a nossa vida no livro de Tiago. Eu encontro neste livro uma palavra uma definição, uma ordem: sujeitai-vos. No tempo de Abraão, no tempo de Isaac, de Jacó, principalmente de Moisés e de Davi, o que Deus mais queria do povo, primeiro era a obediência, sujeição, dependência exclusiva. Então, nós estamos num tempo onde, particularmente, observando o contexto das coisas que acontecem nesse tempo, nós vemos um povo, nações, pessoas, muitas vezes, de longe, só observando comportamento, o jeito, os trejeitos. E a gente vai chegando a uma triste conclusão de que as pessoas hoje fazem o que querem, como querem, do jeito que elas querem. E até dentro da própria igreja. Porque o tempo vai passando e as coisas não vão acontecendo, como se Deus tivesse a obrigação. Ele tivesse a obrigação de conceder milagres e de conceder bens materiais, coisas para a vida das pessoas, e que a grande realidade é que Deus não tem obrigação absolutamente nenhuma, mas Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de cada um de nós com zelo, com amor. E é bem verdade que muitas vezes a gente quer muito mais do que, de repente, só o cuidado, o tratar de Deus. Nós queremos as coisas, as conquistas, os bens materiais. Chegando no livro de Tiago, eu vou no capítulo de número 4, e quando eu me deparo com o versículo de número 7, a revelação de Deus para esse texto é profunda. Porque a sujeição significa estar debaixo. Ou seja, dependência. E o que Deus mais quer do ser humano hoje é que ele aceite o seu domínio. Ou seja, Deus quer que você se entregue a Ele,
você se renda, se submeta à autoridade dele, porque ele é Senhor, porque ele é Deus, e coloque-se sob a submissão de Deus. E Deus tem o domínio e tem a autoridade sobre a sua vida. Mas acontece que nós somos além de tudo teimosos. E como nós somos teimosos, a gente não confia. E quando a gente diz assim, alguém pergunta pra gente, tu crê? A pessoa diz, eu creio, mas é aquele momento. Pastor, o senhor está julgando? Não, absolutamente não, não estou julgando não. Mas acontece que a gente vê pelo comportamento, pelas palavras, como é que as pessoas lidam com determinadas coisas. Então o conceito bíblico de sujeitai-vos é colocar-se sob a submissão de Deus, sujeição plena, total de Deus. Deus quer isso, pastor? Quer, sempre quis, desde o Velho Testamento e no Novo Testamento. Deus quer uma igreja sujeita, dependente, dominada completamente pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo. Então, quando nos sujeitamos a Deus, nós entregamos nossas vidas à sua autoridade e controle. Nós dependemos dele para absolutamente tudo. É claro que essa dependência não é ficar sentado esperando simplesmente as coisas acontecerem. Mas tudo que somos, que imaginamos, sonhamos, nós ansiamos, está debaixo do controle, da submissão, da sujeição, entregue à autoridade e controle de Deus. Aleluia! Então eu via no passado algumas coisas que eram simples, bem simples até no comportamento das pessoas. Vou citar um exemplo aqui para você que é um exemplo, era até comum na época. Quando uma pessoa de uma determinada igreja, não é uma igreja definida, é uma igreja que eu tenho nome, eu vi o comportamento das pessoas. Quando essas pessoas, por exemplo, elas iam viajar, né? Elas tinham um plano de viajar, elas tinham um projeto de fazer uma viagem, seja para onde fosse, lugar mais perto. Então elas chegavam no pastor e diziam, pastor, olha, eu estou pretendendo viajar, o senhor pode orar, se for de Deus. Então a pessoa, ela se sujeitava à autoridade pastoral e ela colocava aquele intento, aquele projeto, aquela viagem debaixo de uma autoridade. E eu participei e eu vi muitas vezes os pastores da época eram rígidos, né? Eram homens de Deus que tinham uma autoridade tremenda. Então não era não. E acabou, e a pessoa desmarcava e marcava por uma próxima oportunidade, orava e buscava a Deus. Hoje não. Hoje as pessoas viajam, compram, vendem, casam, escolhem parceiros e parceiras sem autoridade, sem a participação, sem o sim ou não de Deus, porque as pessoas hoje passaram a definir aquilo que elas vão fazer nas suas vidas. Ou seja, o que Deus pensa, pouco importa, importa que elas fazem. Aí depois de feito,
Elas vêm pedir as bênçãos do Senhor através do sacerdote, através do pastor ou do bispo. Aí já casou, aí já comprou, né? Aí já viajou, e aí já fez o que tinha que ser feito. E aí, quando as coisas não começam a ir do jeito que aparentemente deveriam andar, elas correm para a igreja para pedir intervenção, oração, para pedir que para que haja o jejum, a oração, aquela oração intercessória em prol da pessoa, em prol da família, em prol do casamento, em prol das aquisições. Bom, aí quando começa a dar errado, aí se lembra que tinha que se sujeitar a uma autoridade, mas tinha que se sujeitar à autoridade antes. Então, se sujeitar, repito, é colocar sob a submissão de Deus. Porque quando nos sujeitamos a Deus, entregamos nossas vidas à autoridade, ao controle, à direção de Deus. Ele vai à frente, Ele vai abrindo caminho, Ele vai nos dando vitória nas etapas. Agora, muitas vezes as pessoas estão decidindo as suas vidas sem a participação, sem a presença, sem a graça, sem a unção de Deus. E eu vejo neste capítulo do capítulo de número 4 do livro de Tiago, ensinamentos preciosos para nossa vida, para nossa caminhada. Chegai-vos a Deus. Olha isso. Glória a Deus. Chegai-vos. Isso quer dizer, mova-se para perto. Junte-se. Permita que seus corações sejam e se encham somente de Deus. Aleluia! E o texto ainda vai dizer, e ele se achegará a vós. Ou seja, ele se moverá para perto de você, ele se ajuntará próximo a você. Aleluia! Então, por muitas vezes, os nossos projetos e intentos, eles não dão certo, porque a gente toma atitude primeiro precipitada e depois sem consulta, sem uma deliberação de Deus. Ora, Deus é Deus, porque quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós entregamos tudo nas suas mãos. Entregamos a nossa vida, o que somos, o que temos, os nossos sonhos, pensamentos, projetos, tudo que somos. Naquele grande momento, quando nós confessamos a fé. Mas acontece que no transcorrer da nossa jornada, não é bem assim que acontece. Quando começa a demorar, quando o tempo começa a passar e as coisas não acontecem, a gente vê uma certa possibilidade de sucesso, a gente mergulha. Tá errado. Tá errado. O que é que Deus disse a respeito? Qual foi a sentença que Deus proferiu acerca daquele assunto? Muitas vezes, se nós formos no Velho Testamento, vamos ver Davi consultando uma vez a Deus. Não. Há várias vezes Davi consulta a Deus a fim de saber se Deus era com ele ou não naquela guerra, naquela batalha, naquela jornada. Vamos no livro de Êxodo. Vamos ver o velho Moisés.
consultando a Deus, aliás, no livro de Gênesis, e também Moisés no livro de Êxodo, consultando a Deus. Moisés consulta a Deus: se tu fores conosco, nós subiremos, sairemos daqui; se tu não fores, não nos faça sair daqui. Ele está falando da escravidão no Egito, ou seja, deslocar 3 milhões de pessoas para tirá-los do Egito. Era fácil? Não, não é fácil. Decidir coisas na nossa vida também não é fácil. E é exatamente por isso que Deus diz para você hoje: chegue-se a mim, chegai-vos a mim, mova-se para perto de mim, junte-se, permita que os seus corações sejam cheios de mim. Aleluia! Deus quer participar dos seus projetos. O Senhor quer ser consultado acerca dos seus projetos. O Senhor quer que os seus projetos deem certo. Ele quer que o seu casamento dê certo. Ele quer que a sua família dê certo. Ele quer que o seu ministério dê certo. Mas aí, sabe o que acontece? De repente você, pelas questões mais variadas, você não consulta a Deus. Você vai lá e faz aquela oraçãozinha, dizendo: Senhor, abençoa. Aleluia. Você não foi consultar a Deus. Você foi pedir a bênção dele para que dê certo. Algo que tem tudo para dar errado. Algo que tem tudo para falir, para naufragar. Algo que tem tudo para frustrar. Você está pedindo a bênção de Deus. Sabe de uma coisa? Se ele lhe conceder a bênção, ele está concordando com seu fracasso, com seu naufrágio, com a sua situação falimentar. Aleluia! Ele está abençoando algo do qual ele não está participando. Ele está dizendo sim: naufrague, caia, derrube, afunde. E você pensa que Deus é Deus só de sim? Não, Deus é Deus de sim, Deus é Deus de não, e Deus é Deus de espera. E Deus fala não como ninguém. Porque tem gente que tem dificuldade em falar não. Tem gente que tem dificuldades em dizer não, não faça, não participe, não compre, não venda, não assine, não faça. Mas Deus não tem essa dificuldade de falar não. Para a sua oração, existem 3 respostas: sim, não ou espera. Então vejo pessoas tomando atitudes precipitadas, sem direção e sem a palavra. A gente imagina que é a última palavra de Deus, né? Que a última palavra é de Deus na hora em que a pessoa entra em, sabe, naquela circunstância em que o médico diz: ó, não tem mais nada para fazer. Quando ela entra em coma. Se vocês tiverem alguma coisa para fazer, o médico dizendo para a família: se vocês tiverem alguma coisa para fazer, faça. Se vocês forem lá rezar, orar, ora, reza, porque aqui não tem mais nada para fazer. Aí a gente ora: ah, Senhor, a última palavra é tua. É naquela hora que não tem mais nada para fazer. Não, a gente precisa consultar antes, perguntar antes, mover-se para perto de Deus antes, juntar-se com Ele antes, encher o nosso coração dele antes e esperar a direção, esperar a resposta. Aleluia! Alimpai-vos as mãos, pecadores,
E vós de duplo ânimo purificai os vossos corações. Se você está distante de Deus, Ele está dizendo para você agora: voltem a ser puros como puro eu sou. Porque vocês estão com duplo ânimo, coração dividido. Não sabe se faz, não sabe se não faz, não sabe se compra, não sabe se não compra, não sabe se vai ou se não vai, não sabe se aceita o chamado, se não aceita, não sabe se aceita o ministério ou não aceita. É muita gente falando contra, aí eu tô inseguro. Tá dividido, tá com o coração dividido. Uma hora tá cheia de Deus, outra hora tá vazio. Uma hora tá ousado, outra hora tá covarde. Aleluia! O Senhor está dizendo para você hoje: acredita, se achegue a mim, purifique os vossos corações. Sujeitai-vos a mim. Esteja debaixo da minha submissão, se sujeite. E entregue tudo nas minhas mãos, entregue a sua vida, tudo nas minhas mãos. Eu sou o Senhor. Porque aquele que é limpo de mãos e puro de coração não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Observe uma coisa, meu irmão: ter mãos limpas e ser puro de coração são requisitos para subir ao monte do Senhor e estar em seu lugar santo. Aleluia! Glórias a Deus! Você não pede as coisas a Deus de qualquer jeito. Tenho certeza disso. Mas também quando espera de Deus a provisão, a providência, a resposta, a direção, o milagre, você espera o melhor. Então dê o melhor a Deus. Entregue o melhor a Deus. Preste atenção numa coisa: senti as vossas misérias e lamentai e chorai, converta-se o vosso pranto em riso e o vosso gozo em tristeza. Tiago capítulo 4, versículo 9. É muito interessante porque o conceito bíblico do choro é que este não seja de raiva, de ira, nem de murmuração, tampouco de insatisfação e nem de revolta. Mas o nosso choro na presença de Deus tem que trazer quebrantamento nas nossas almas. Aleluia! Aleluia! Que geração é essa que nós vivemos? Que nós vivemos em nossas igrejas. Não estou colocando placa, eu estou falando no geral. É comportamento geral. Uma geração impetuosa, longe dos princípios de Deus, mais amiga dos prazeres e da promiscuidade. Uma geração cheia de entretenimentos, cheios de esperanças e de vaidades nas coisas mundanas, mas completamente vazios de Deus, sem amor para com Deus, sem amor para com o próximo. E isso se reflete dentro da igreja, da sua igreja, da nossa igreja, da igreja brasileira. Aleluia! Se você for ali num culto de oração, quantos tem? Mas se tiver um profeta famoso ali na outra, quantos vão? Ali tem um culto do círculo de oração. Quantos tem lá assistindo, participando, apoiando? Mas se tiver um movimento gospel ali do lado, vamos ver quantos tem, tá cheio. Igrejas de paredes negras, parecendo mais uma boate.
Ô, pastor Sebastião, tu tá ficando quadrado. Não, não tô não. Observa se estas coisas têm Deus no negócio. Eita glória! Aleluia! Nós não podemos ser mais um na multidão. Você não pode passar incólume hoje. Aleluia! Você não pode passar desapercebido, escondido. Você não pode passar mais, sabe? A sua sombra, pelo menos, tem que marcar a presença. Minha Bíblia vai dizer lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando o ministério de Pedro, ele surge, ele nasce, até a sua sombra curava. Ou seja, era a sua presença, através da sombra. Isto porque ele estava tão cheio de Deus. E ele achava, porque tinha negado Jesus por 3 ocasiões, nada daquilo que Jesus havia dito para ele aconteceria. Então, olha só uma coisa. Você não pode ser mais um. Moça, você não pode ser mais uma. Irmã, você não pode ser mais uma. Meu irmão, você que me ouve hoje, você não pode ser mais um. Não pode. Porque o Senhor chamou você para uma grande diferença nesse tempo de iguais. É muito movimento e pouca palavra. Doutrina, nem se fala em culto de doutrina, vão 2 ou 3. Ensinamento, não, movimento. Aleluia. Mas o movimento, ele não ensina. O movimento não capacita, mas a palavra capacita. A palavra reveste. A palavra ensina. O movimento não, quer todo mundo pular, todo mundo revelar, todo mundo profetizar. Mas espera aí, quem quer aprender? Aleluia! Então nós temos uma geração aqui impetuosa, mas muito, muito longe dos princípios de Deus. Porque se estivessem próximos dos princípios de Deus, não eram iguais, eram muito diferentes. Nós estamos levando o mundo para dentro da igreja, quando deveríamos trazer a igreja para dentro do mundo. Aleluia! Deuteronômio capítulo de número 10, verso 20, diz assim: ao Senhor teu Deus temerá, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Aleluia! Nós temos que fazer a diferença. Sabe por quê? Porque nós somos luz. Nós somos luz. Jesus diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. Sabe o que o sal faz? Coma qualquer coisa que deveria ser salgado sem o sal. Não tem gosto. Não tem sabor. Aleluia. Então nós não podemos ser mais um. Você não pode ser mais um. Você não pode pegar esse ministério que você está sendo chamado para ser mais um. Quem sabe você hoje, agora, está propenso, quase decidido a largar tudo. E sabe por que a gente larga tudo que é de Deus? Por causa dos outros. A gente dá muito ouvido para as coisas que os outros dizem. E o que Deus diz? Não interessa. Aleluia. O que Deus diz é muito mais importante, porque é Ele quem vai te dar direção, é Ele quem vai guiar você, é Ele quem vai capacitar você, é Ele que estará à frente do chamado que Ele mesmo fez para você. Aleluia. Então se sujeite, dependa,
Aceite o seu domínio, entregue-se, renda-se, submeta-se à sua autoridade, a autoridade de Deus sobre a sua vida, sobre seu ministério, sobre a sua família. Aleluia! Coloque-se sob, ou seja, debaixo da autoridade de Deus. Aleluia! Do seu exercício de domínio e autoridade. Aleluia! Coloque-se sobre a dispensação da graça. Se Deus disser para você vai, então você vai. Se Deus disser para você acalme, acalme. Se Ele disser para você descanse, descanse. Aleluia! Porque Ele sabe o que Ele está dizendo. Chegue mais para perto, mais para junto. Junte-se com Ele. Eu vou até mais longe. Se misture com Ele. Alacandai as terra, cacharamasui decai. Se encham da sua presença. Se purifique a cada dia, a cada instante, a cada momento. Aleluia. Determine-se no seu coração, no seu interior, no seu sentimento, na sua mente. Deixe de estar dividido. Não sabe se é, se não é, se faz, se não faz, se vai, se não vai, se sobe, se não sobe. Decida-se logo. Porque quando a gente se sujeita a Deus, a gente entrega, não é aquilo que nós queremos que Deus resolva, é tudo. É tudo. É vida profissional, é família, é casamento, é finanças, é tudo. A gente entrega tudo e deixa debaixo da autoridade. Aleluia. Deixando debaixo da autoridade. Sai da sua mão e vai para a mão de quem resolve. Eita glória. Aleluia. Vai para as mãos daquele que enxerga o amanhã. Vai para a mão daquele que tem a caneta. Alá e aster e assuri cantaramassou. Vai para as mãos daquele que não perde uma batalha. Oh, aleluia. Deuteronômio 13:4 diz assim: após o Senhor vosso Deus andareis, e a Ele temereis, e aos seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Aleluia! Eu confesso para você que eu fico espantado quando eu vejo alguém que ouviu uma mensagem, ouviu uma palavra, foi tocado por o Espírito Santo e na hora do convite, na hora do apelo, você quer aceitar Jesus aqui hoje, declará-lo como Senhor e Salvador da sua vida. A pessoa tem esta reação: não, eu vou deixar para domingo que vem, eu vou deixar para outro dia, vou deixar para a próxima vez, não estou preparado. Ele está preparado é para ir para o inferno, mas não está preparado para ser salvo. Ele escolhe a perdição e rejeita Jesus ali. Isso é terrível. Ele sabe que Deus é Deus, ele sabe que Jesus é Senhor, mas não se sujeita. Ele não se achega, ele não se ajunta, ele não se mistura, ele não se envolve com as coisas de Deus, não. Certa feita, nós estávamos num evento de começo de ano, e depois do pregador pregar uma palavra que mexeu com a igreja, muita gente chorando,
outras sendo renovadas, restauradas, batizadas no Espírito Santo. O pregador aponta para uma determinada pessoa e diz para ele: vem aqui na frente, quero falar com você. E a igreja, naquele mover, naquela unção, naquela graça, a pessoa sai da onde ele estava, vem para frente. E aquele pregador, sendo usado com autoridade, diz para aquele homem: rapaz, tu quer voltar para Jesus hoje para ele te dar livramento? Porque vai acontecer isso, acontecer isso, acontecer isso e isso. E hoje é o dia de você depender e colocar tudo que você é na presença de Jesus. Você quer se reconciliar hoje? Aquela pessoa diz assim: não, eu não quero não. Não quer voltar para Jesus hoje? Não. Não quero não. E tudo que saiu da boca daquele pregador como revelação para a vida daquele rapaz aconteceu 6 meses depois. Foi triste, foi duro de ver, mas sabe de uma coisa? Eu fiquei impressionado com a determinação daquele rapaz de rejeitar Jesus. Vai ter coragem assim lá longe. Eu não tenho essa coragem de rejeitar Jesus. De maneira alguma, em hipótese alguma. E ele rejeitou. Não quero. Você vai querer levar a vida que você está levando? Vou ficar nessa vida aqui. 6 meses depois, a família. Que triste. Que dificuldade. E a mãe chorava. Porque são sempre os pais que sofrem. Foi duro. Mas eu fiquei impressionado, repito, com a determinação daquele rapaz. Porque se ele tivesse a determinação de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, como ele teve de negar, eu fiquei impressionado. Porque olha, eu não tenho, eu acho que nunca terei a coragem que aquele moço teve de rejeitar Jesus. Não quero. Não vou, não me reconcilio, não quero, porque eu não quero. Não vou. Então, eu fiquei tão impressionado que isso marcou a minha vida. Marcou demais a minha vida. Mas aí eu comecei a imaginar, eu fico pensando como é que existem pessoas que de repente têm esta coragem de resolver, de tomar para si, de tirar da mão de Deus, de rejeitar a Deus e de querer caminhar sozinho, sabendo que vai direto para o inferno, porque negou o nome de Jesus. Negou literalmente. Negou com a sua própria boca. Como Pedro negou. Pedro nega. E a terceira vez que Pedro nega, alguém diz para ele: olha, é impossível, porque olha, você anda que nem ele, você fala que nem ele, os teus jeitos são dele, você é de Jesus sim. Mas tem gente que não quer. E a minha palavra para você hoje: sujeite-se, dependa, entregue-se, renda-se, submeta-se, coloque-se sob a submissão de Deus. E Ele a seu tempo vos exaltará. Acredite. Acredite, não tenha medo, não dê ouvidos a Satanás, não dê ouvido a outras vozes. Ouça a voz do Senhor.